lá, sujeitos de direito. Tá? O que são sujeitos de direito? São os sujeitos que, ao participarem dentro da ordem jurídica, eles passam a ter direitos. Então, todo sujeito nascido com vida em nosso ordenamento jurídico, ele é, a priori, um sujeito de direitos. Por que eu digo que ele é, a priori, um sujeito de direitos? Porque existe uma controvérsia em relação ao nascituro sobre se ele é ou não sujeito de direitos. Bom, inicialmente, o nascituro não é sujeito. O nascituro ele não se enquadra dentro da classificação binária do Código Civil como sujeito. Portanto, se ele não é sujeito, ele é o quê? Coisa. Tá? Então, ele não dispõe de personalidade, portanto, ele não tem direitos. E os sujeitos de direito de que trata a nossa ordem jurídica são os sujeitos que possuem personalidade. Né? O que não tem personalidade não é considerado sujeito de direito. E nós temos também, além do sujeito de direito, pessoa natural, nós temos o sujeito de direito coletivo, que são quem? As pessoas jurídicas. Essas pessoas que se constituem por diversos elementos. Não é apenas um indivíduo, são vários outros elementos que compõem a chamada pessoa jurídica. Né? Se for uma empresa, são seus sócios. Se for uma associação, são seus associados. Se for uma entidade pública, né? São a organização estamentária daquele órgão público, dividida em suas funções, seus servidores e tudo mais. Isso aí são os sujeitos de direitos coletivos. Então, sendo você pessoa natural, sendo você pessoa jurídica, você é considerado sujeito de direito. Se for pessoa natural, sujeito individual de direito. Se for pessoa jurídica, sujeito coletivo de direitos. Tudo bem? Avançando. Para além da questão do sujeito, como eu falei para vocês, o Código Civil é binário, né? Ou ele versa sobre relação jurídica entre pessoa e pessoa, ou versa sobre relação jurídica, tendo dessa relação jurídica sujeito e objeto, ou objeto e sujeito, ou ainda objeto e objeto. Tá certo? Muito que bem. E o que é o objeto de direito? Toda e qualquer propriedade física, toda e qualquer coisa que possua valor econômico, que tenha capacidade de ser precificado, que tenha a possibilidade de ser precificado, como acontece com o carro, com uma casa, né? Ou ainda bens imateriais, como acontece com a propriedade intelectual, que é a propriedade que se manifesta sobre uma ideia, sobre uma criação, né? Muito bem. Os animais, né? Aí essa aí vai para os pet lovers. Dentro do direito, os animais são chamados de semoventes, né? Porque eles por si só se movem. Por isso, a expressão semovente é empregada para designar os animais dentro do estudo do direito. E por não serem sujeitos, né, por não serem pessoas, apesar de que alguns insistem em dar essa antropoformização ao animal, eles são considerados para todos os fins como objeto de direito. Aí algum aluno aí mais empolgado com essa questão de pet vai dizer assim, mas professor, já é possível registrar um animal em cartório como sendo sua propriedade. Meu amigo, se lhe disser isso agora, demoraram para lhe informar. Mas desde que o mundo é mundo e que as coisas passaram a ser objeto de registro ou de ato registral, os animais sempre puderam ser registrados. Né? Eu não vou longe. Se você tem uma criação de gado, o órgão de fiscalização sanitária, a ADAF, vai ter um registro dos bois que você tem no seu pasto. Isso é um registro. Né? Se você quiser até o cartório declarar que é dono de um gato, de um cachorro e de um peixinho no aquário, você também pode fazê-lo. Não há o menor problema em relação a isso, porque a declaração que você vir a prestar em cartório simplesmente terá o condão de declarar que determinado animal ou objeto pertence a você, tá? Mas a natureza jurídica dos animais são semoventes, objetos semoventes, são coisas que se movem, tá certo? Isso juridicamente falando. Por favor, não vão dormir traumatizados, porque o professor disse que o meu petzinho não é uma pessoa, né? Ele continua não sendo, ele será um animal enquanto ele viver, né? A relação de carinho que você tem com ele é uma outra coisa que não tem como nós tangenciarmos, mas para efeitos de direito civil, com o professor Bruno Cavalcante e qualquer outro professor que se preste de direito civil, o seu animalzinho continuará sendo uma coisa, um objeto de direito e, portanto, classificado como um semovente. Tudo bem? Avançando.
Aí nós temos agora, isso sim, nos interessa bastante, a capacidade das pessoas. E aí, gente, eu vou falar duas coisinhas para vocês, né? Você tem o sujeito de direito e tem o sujeito de fato. Qual é a diferença entre um e outro? Bom, o sujeito de direito é todo sujeito que nasce com vida e que, portanto, se insere dentro da ordem jurídica e, no momento do nascimento com vida, passa a gozar de direitos. Então, todos nós aqui, desde o recém-nascido até o idoso, já no final da vida, todos nós somos sujeitos de direitos. Porém, sujeito de fato, somente aqueles que a lei, no caso o Código Civil, declara como tendo capacidade para a prática de atos jurídicos. Não esqueçam disso, tá? O sujeito de direito é todo aquele que nasce dentro da ordem jurídica e vive dentro da ordem jurídica. Não importa seja ele recém-nascido ou um idoso, uma idade muito avançada. Mas para a prática de atos jurídicos, somente o sujeito de fato é quem pode fazê-lo. E aí você dá a essa capacidade, você dá a esse poder de exercer e praticar atos jurídicos o nome de capacidade. Então, o sujeito capaz é todo aquele que dispõe de capacidade para a prática de atos da vida civil. Professor, e se ele não tiver capacidade? Bom, aí ele pode ser um sujeito relativamente incapaz, aquele a quem a lei atribui a capacidade de praticar apenas determinados atos jurídicos, e você pode ter também o sujeito absolutamente incapaz, que é aquele que não pode praticar pessoalmente nenhum ato da vida civil, e aí, nesse caso, ele passa obrigatoriamente, de acordo com a dicção do artigo 3º do Código Civil, obrigado a ser assistido, né? Perdão, assistido não. Os atos dele são praticados por terceira pessoa, no caso, o representante legal, o pai, o responsável, tá certo? Isso em relação aos absolutamente incapazes. São sujeitos de direitos, porém a lei lhes veda a possibilidade de prática de atos. Agora sim, falando em teoria, né, falando em hipótese não, vou falar aqui em teoria, eu vou já voltar aqui para a tela, mas apenas para que vocês observem, essa expressão do Código Civil com relação aos absolutamente incapazes, em que pese, né, o peso dessa expressão, são absolutamente incapazes, ao meu ver, é um tanto quanto relativo, porque uma questão muito simples. Se o sujeito menor de 16 anos de idade não tem capacidade para praticar os atos da vida civil, então eu presumo que ele não possa tomar um ônibus, e aí você tem um contrato de transporte que ele não pode celebrar porque ele não é sujeito capaz, e a redação do artigo 104 do Código Civil diz que somente o sujeito capaz pode praticar negócio jurídico. O menino ou a menina que está na escola não pode comprar o lanche na hora do recreio, porque a compra e venda também, enquanto negócio jurídico, só pode ser praticada por sujeito capaz. Aí você efetivamente tem uma situação em que, se o sujeito não puder comprar o lanche dele, o pai também não vai poder sair, o pai ou a mãe não vai poder sair do trabalho para ir até a escola para comprar o lanche da criança, para poder dar para a criança. Né? Professor, então, assim, pois não? Quais são essas condições de um sujeito ser considerado completamente incapaz? O absolutamente incapaz, menor de 16. O artigo 3º dispõe, né? Prioritariamente os menores de 16 anos. Aí ele vai abrindo ali algumas hipóteses. Eu estou sem o meu Código Civil aqui, mas você, se fizer uma leitura do artigo 3º, você verá quem são os absolutamente incapazes. Deixa eu abrir aqui eu vou abrir aqui o Jus Brasil e já vou pegar esse Código Civil aqui. Eu já fui bom em Código Civil, meu filho. Eu sabia esses artigos de cor. Professor, eu posso fazer a leitura? Diga. Eu posso fazer a leitura, se eu quiser? Por gentileza, vamos lá. Artigo 3º, né? Do Código Isso. Civil. Tá. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Aí houve uma revogação por conta do advento da Lei 13.146, que passou a tratar da tomada de decisão assistida ou apoiada em relação àqueles que anteriormente eram considerados absolutamente incapazes. Quem eram esses, né? As pessoas que, por alguma causa natural, não dispunham de discernimento ou processo cognitivo adequado, né? Como aquelas pessoas que gozam de algum grau de deficiência cognitiva, tá certo? Essas pessoas já podem, desde que assistidas,
tomarem determinadas decisões. Isso até 2015 não era possível, tá certo? Então, houve essa revogação exatamente por conta disso. Então, hoje, somente o menor de 16, que não apresente nenhuma outra, não digo anomalia, mas nenhuma outra circunstância que o leve a ser enquadrado nas disposições do artigo 4º do Código Civil, que são considerados absolutamente incapazes, tá certo? E eu vou falar sobre essa questão da tomada de decisão assistida ou apoiada ao final da aula de hoje, se eu conseguir chegar lá, tá bom? Eu aproveitei também para abrir aqui o Código Civil, para não lhes dar o trabalho de tratarmos desse ponto, tá? Mas, a rigor da redação do Código Civil, somente o menor de 16 anos é considerado incapaz absolutamente para a prática dos atos da vida civil. Ele não pode pegar um ônibus, não pode chamar um Uber, ele não pode comprar um lanche, ele não pode ir no supermercado, ele não pode ir no cinema, ele não pode frequentar uma boate, uma matinê, coisa que o valha. É claro que pode. O problema é que, da forma como o legislador colocou, dá a impressão de que não pode. Aí você vai me dizer, professor, então não existe aí uma antinomia jurídica, já que o artigo 104 do Código Civil diz que, né, as pessoas menores de 16 anos não podem praticar atos da vida civil, e entre esses atos jurídicos está o negócio jurídico? De fato, não pode. Mas, se não houver prejuízo para nenhuma das partes, então a essência do ato, ou seja, a finalidade dele foi alcançada. Aí você fala da função social do contrato, né, ou da função social do ato jurídico de uma forma mais ampla, e você vai perceber que, a despeito de a lei dizer que o ato jurídico não é válido se ele for praticado por pessoa que não seja absolutamente capaz, né, essa regra ela é um tanto quanto relativa, porque, em geral, o que acontece é exatamente o contrário. O que se vê por aí são muitas crianças de 9, 10, 11 anos de idade dispondo de recurso financeiro para comprar um jogo, comprar um lanche, tem gente até que pega Uber, né? Enfim, tá? Então, apesar de nós termos aí uma regra, não a tome como uma verdade absoluta, porque ela na prática não é, tá certo? Agora, claro. Oi, pois não? Então, pode-se dizer que essa questão de absolutamente incapaz seria uma espécie de redação gramatical não tão perfeita do legislador, que deu a entender um outro sentido? É apropriada a sua fala, tá? Eu vou guardar essa... Você falou muito bem agora, gostei tanto que eu vou ter isso para mim. É uma redação imperfeita. Em que medida? Porque na redação consta que todo menor de 16 anos é incapaz. Aí, se você fizer uma conjugação dessa disposição com o artigo 104, lá adiante, você vai observar que os negócios praticados por essas pessoas são nulos. O que quer dizer? Isso não pode produzir efeito. No entanto, o que se vê na prática é exatamente o contrário, né? Não é verdade? Então, apesar de haver essa expressão, o que ela quer representar, ao fim e ao cabo, é exatamente que o ato jurídico, se praticado por essas pessoas, não produza efeitos ilícitos. Mas na medida em que produz efeito lícito, aí é considerado válido. É meio que uma vista grossa que o legislador faz para essa realidade que se avizinha, né? Isso é tão sério que o legislador ele não teve a capacidade de prever na sua totalidade, na sua dimensão absoluta, todos os atos da vida civil, né? Eu costumo até fazer uma comparação. Se você pegar lá o artigo 427, o artigo 428, a segunda parte do Código Civil, você vai ver lá que ele fala sobre os negócios entre pessoas presentes, e aí ele fala que a relação jurídica ela pode ser considerada entre presentes se esses presentes estiverem se falando por meio telefônico ou sistema de comunicação semelhante. E por que ele falou em sistema de comunicação semelhante? Porque ele não sabia prever o que viria no futuro. Hoje aqui a gente está tendo aula telepresencial. Nós aqui estamos tendo, a rigor, uma aula como se fosse uma aula presencial. Mas por que eu estou lhe dando essa demonstração? Exatamente porque a dicção do artigo 428 ela vai no sentido de dizer que, sendo o Código Civil um código que tem por missão regular as atividades relacionais havidas entre pessoas e pessoas, pessoas e coisas, coisas e pessoas e coisas e coisas, tá certo? Quando você diz que o ato entre presentes ele pode ser considerado feito por sistema de comunicação, ele está exatamente nesse sentido. Ora, se você está tendo a percepção, ainda que virtual, de que eu estou falando para você nesse exato momento, e você está recebendo essa informação aí, é como se nós estivéssemos presentes um aqui diante do outro. Mas isso, quem estava falando, não sou eu nem você, não. Foi o primeiro relator do Código Civil de 2002, professor Miguel Reale,
lá em 1958, quando elaborou o primeiro anteprojeto do Código Civil. Olha só. Então, sim, com razão, assiste você, aparenta ser uma imperfeição, né? Melhor seria se ele tivesse dito que são absolutamente incapazes os menores, né? Salvo se do ato que eles praticarem não resultar nenhum tipo de prejuízo, mas isso não veio à baila. E aí, para todos os efeitos, fica taxativamente proibido que o menor de 16 pratique o que é considerado como os atos da vida civil. Então, se ele, por exemplo, for contratar um advogado, não pode. Tem que ter a assistência do pai ou da mãe, ou do responsável legal, né? Do curador, tutor, enfim. Não pode fazer sozinho. Tá certo? Então, assim, apesar da dicção ser esta, na prática, a realidade nos mostra outra coisa. Tudo bem? Então, vamos lá, então. Vamos lá. Então, avançando aqui. Bom, aí eu falei para vocês absolutamente incapazes e a prática dos atos que eles porventura virem a fazer deve ser suprida pelos pais, né? A quem cabe representá-los, uma vez que o menor está sujeito ao pátrio poder, ou poder familiar, melhor dizendo, né? E o seu pleno exercício compete aos pais, independentemente da sua situação conjugal. Aí eu coloquei uma menção aos artigos 1631 e 1634, eles vão tratar exatamente do exercício do poder familiar, que ele pode ser exercido por pai e mãe, independentemente de pai e mãe estarem casados ou não. Ok? Avançando. Aí nós temos aí, gente, com relação à capacidade das pessoas ainda, a situação dos relativamente incapazes. Aí sim, nós entramos de cabeça no artigo 4º do nosso Código Civil, que vai dizer exatamente o quê? Quem são os relativamente incapazes? Os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais. Quem são os ébrios habituais? Aquelas pessoas que bebem com contumácia, toda hora, todo dia, né? E aí você, invariavelmente, quando encontra essa pessoa, ela não está no gozo adequado às suas faculdades mentais, porque ela está inebriada. Os viciados em tóxico, que são também os toxicômanos, pessoas que, em virtude do vício que possuem, também não conseguem exprimir adequadamente a sua vontade. E aí aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir também a sua vontade. E, por fim, os pródigos. Quem são os pródigos? Aqueles sujeitos que gastam dinheiro de forma não condizente com a sua capacidade financeira. Salvo engano, havia um rei na Inglaterra chamado João Sem Terra, né? E ele era um exemplo de prodigalidade, porque gastou toda a sua fortuna em coisas supérfluas. E ele era considerado o rei sem terra. Muito bem. Vamos falar aqui, então, dessa causa transitória permanente. Por que existem pessoas que, por causa transitória permanente, não podem exprimir sua vontade? O sujeito pode ter tido um derrame. E o derrame pode ter comprometido a fala da pessoa, pode ter comprometido a capacidade de discernimento, pode ter comprometido a capacidade de cognição. O sujeito pode ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica e, no ato da cirurgia, pode ter sido induzido a um estado de coma, e enquanto ele estiver comatoso, não poderá exprimir a sua vontade. Então, são circunstâncias que, eventualmente, levam o sujeito a perder a sua capacidade de expressão de vontade. E aí, gente, eu quero me ater a essa questão relativa à vontade, porque é exatamente sobre isso que versa a capacidade. O que é a capacidade, então, gente? É você poder exprimir a sua vontade, né, com clareza, com certeza, Professor, com firmeza. a tela ficou preta. Foi de propósito, eu vou já voltar para ela. Desculpe. Eu vou já voltar para ela. Estou só fazendo uma ressalva aqui para que vocês entendam que a capacidade está intrinsecamente ligada à sua capacidade de discernimento, à sua capacidade de fazer julgamento, de fazer juízo de valor, de tomar decisões, de ter clareza sobre a realidade que o cerca. Existem pessoas que, eventualmente, não possuem isso. Por presunção, os menores de 16 não têm capacidade alguma de discernimento, né? Os maiores de 16 e menores de 18 têm alguma capacidade de discernimento, assim como as pessoas que estão elencadas no artigo 4º do Código Civil. Elas possuem alguma capacidade de discernimento, mas não é o suficiente para que elas sejam consideradas pessoas absolutamente capazes, ou seja, elas podem praticar alguns atos, outros atos não podem praticar.
Exemplo, vou falar aqui do maior de 16, menor de 18. Salvo engano, já vou lhe dar a palavra, Marceli. Só um segundinho, Marcele, só um minutinho, tá? Se você fizer uma leitura do artigo 666, é o artigo da besta no Código Civil, brinquei, tá? O artigo 666 fala que o sujeito maior de 16 e menor de 18 pode ser mandatário nos contratos de mandato. O que é o contrato de mandato? É aquele contrato que você otorga uma procuração para uma pessoa. Então, se eu tiver, de repente, aquele primo que está desocupado lá em casa, ele já tem 17 anos de idade, né? E eu preciso que alguém vá no banco no meu lugar com uma procuração. Eu posso otorgar a procuração para esse meu parente de 17 anos de idade e ele será perfeitamente atendido no banco como se fosse a minha pessoa que estivesse lá. E ele não tem 18 anos de idade, ele tem 17. Mas por que ele pode? Porque a dicção do artigo 666 do Código Civil o diz. Tá certo? Então, essa é uma hipótese em que ele pode praticar um ato independentemente da assistência de pai, de mãe, de responsável, coisa que o valha, tá certo? Ele possui para isso. Exatamente, você falou. Eles também podem votar, mas a votação, o direito de voto deles é um voto facultativo. Eles têm direito, votam se quiser. Isso é o quê? Direito potestativo. Muito bem. A Marceli pediu a palavra. Marceli, perdão. Professor, eu queria que o senhor respondesse em relação à pergunta do Cassiano, mas eu ia fazer uma outra pergunta. Passa. Esse negócio do voto tem a ver com a capacidade De discernimento. Tá, ok. A minha outra pergunta... Não, pode falar, professor. Não, exatamente isso. É questão de discernimento. Eu vou explicar para vocês uma historinha antiga, ocorrida na Roma Antiga. Não sei se vocês chegaram a estudar isso em Direito Romano. Não sei nem se ainda tem na cadeira da Faculdade de Direito Romano. Tem não, professor. Existe uma história dos Senatus Consultus Macedônios. Era um senador romano que foi morto pelo filho, e o filho tinha 18 anos de idade, mas tinha 18 anos de idade. Isso. Mas naquele tempo não havia regulação sobre capacidade. E esse filho estava extremamente endividado, e para poder honrar as dívidas que havia contraído, e naquele tempo, não sei se você sabe, o devedor, quando não pagava uma obrigação, ele teria o seu corpo esquartejado em tantas partes quanto fossem os seus credores. Então o braço ia para um, o tronco ia para outro, a perna ia para outro. Era como o devedor era punido antigamente. Para que esse cidadão não morresse nas mãos dos seus credores, ele matou o pai para poder herdar os bens do pai e com isso pagar as suas dívidas. Foi por conta disso que o Senado romano resolveu, então, naquele tempo, estabelecer uma regra determinando que a capacidade do sujeito só poderia ser aferida aos 21 anos de idade, que era exatamente a idade em que o cidadão romano poderia fazer parte das fileiras do exército romano, né? Antes disso, não era considerado capaz e também não poderia celebrar, portanto, negócio de natureza alguma. Começou lá atrás. Isso, obviamente, evoluiu, e hoje o que se tem dentro da técnica jurídica é que a capacidade de discernimento é o ponto nodal da questão relativa à capacidade do indivíduo. Ok? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Muito bem. Vamos aqui. Para que essas pessoas relativamente incapazes possam praticar atos, é necessário que haja um suprimento dessa capacidade a ser dado por parte de quem? Dos pais, tutor ou curador. Se essas pessoas não assistirem, se essas pessoas aqui designadas não assistirem os relativamente incapazes, esse ato poderá ser declarado anulável. E aí você vai me perguntar assim, professor, o que é um ato anulável? Um ato anulável é um ato que pode ser declarado nulo ou não, né? E o ato nulo, professor? Esse aí, uma vez declarado nulo, deixa de produzir efeitos. O anulável não. O anulável ele está no limite entre ser declarado nulo ou ser declarado válido. Vai depender, obviamente, nesse caso, se essa exigência colocada pela lei for atendida. Então vamos lá. O sujeito foi praticar um ato e praticou o ato desassistido do seu pai, do seu tutor, do seu curador. Esse ato anulável como é que ele pode ser declarado nulo? Se não houver a convalidação do ato que ele praticou. Ou seja, se a posteriori da prática desse ato, pai, mãe, curador, tutor, declarar que não reconhece
ou que não ratifica o ato praticado pelo relativamente incapaz, esse ato será declarado nulo. Mas, se esse pai, essa mãe, esse tutor, esse curador, né, vir a posteriori do ato praticado pelo relativamente incapaz e declarar que ratifica aquele ato, então, naquele momento, esse ato praticado pelo relativamente incapaz passa a ser convalidado, vai produzir efeitos, tá certo? E aí, nós temos uma situação que eu preciso explicar agora para vocês, mas que vocês voltarão a ver isso em negócios jurídicos, exatamente a questão da vontade. A vontade é elemento preponderante para a prática de qualquer ato jurídico negocial, tá certo? É necessário que você tenha a sua vontade expressada. Agora, se você não preencher o requisito que está previsto em lei para que essa vontade expressada produza efeitos, como no caso que eu estou citando o exemplo agora aqui, não vir o pai, a mãe, o tutor, o curador ratificar aquela declaração, ela deixa de produzir efeitos. Por quê? Porque aí o ato vai ser declarado nulo. Tá certo? A nulidade é a declaração de que aquele ato não pode produzir efeitos no mundo jurídico. Já a anulabilidade permite que esse ato venha produzir efeitos ou não. E aí, o que vai definir se ele vai produzir efeitos ou não é exatamente o quê? A convalidação daquela vontade manifestada. Foi claro? Sim, professor. Muito bem, vamos lá. Avançando. Eventualmente, pode acontecer do sujeito ser declarado interditado. O que é interdição? A interdição é uma declaração judicial que reconhece Professor, o indivíduo... Pois não, querido? com licença. Como é que ele pode não ser anulado? Você falou que depende da eu não entendi. Convalidação. Desculpa. Convalidação é... O que seria isso? A convalidação é você ratificar aquele ato. O que é ratificação? Você vai lá e declara, não, de fato, eu estou de acordo que isso aqui seja produzido. Mas isso é manifestado de qual maneira? Isso é manifestado pelo pai, pela mãe, pelo tutor. Vamos lá, vamos supor que você é uma pessoa relativamente incapaz. Aí você quer você quer fazer assinatura de um jornal, ou então de uma revista. Eu estou usando aqui uns exemplos antiquados, porque é um exemplo prático. Aí você foi até uma distribuidora de revistas, foi lá e assinou um contrato para assinatura de uma revista. Aí os seus pais, ou seu tutor, ou seu curador, tomou conhecimento de que você havia feito esse negócio. Duas coisas podem acontecer. Eles podem se dirigir até essa pessoa com quem você firmou esse negócio e declarar que está de acordo com aquela assinatura, e nesse momento que ele diz que está de acordo, ele está convalidando o ato que você praticou, tá certo? Ou, letra B, ele não convalida o ato que você praticou e aquele negócio que você firmou com aquela empresa não tem validade. É isso que eu quis dizer. Ok, obrigado. Ok, vamos lá. Bom, pode acontecer de uma eventualidade obrigar pessoas interessadas a obter a declaração de interdição de um sujeito. Isso geralmente acontece com a questão dos ébrios habituais e com os viciados em tóxico e até mesmo com as pessoas que transitoriamente não puderem exprimir sua vontade, e inclusive os pródigos, né? Então eu estou falando aqui das situações ébrio, viciado, o ébrio também é um viciado, né? Enfim, o ébrio, o viciado, os que por alguma causa transitória não podem exprimir sua vontade e os pródigos. Essas pessoas, elas podem se ver em juízo com a declaração de que são interditadas. O que é interdição? É você proibir que aquela pessoa pratique os atos a que ela normalmente praticava na vida civil. Então, aquela coisa, o sujeito começou a beber, começou a dilapidar o patrimônio da família, né? A família pode ingressar com uma ação em juízo pedindo a declaração de interdição do sujeito, né? Para que ele não tenha mais o poder de administrar os bens que possui. Por quê? Porque ele está comprometendo a segurança financeira da família à medida em que agora ele passa o dia todo bebendo e gasta substancial volume de dinheiro para a manutenção do vício. A mesma coisa também em relação ao toxicômano, né? É pessoa que precisa ter dinheiro para poder saciar o vício que tem. Isso invariavelmente acaba afetando a família de alguma forma. A família pode pedir a interdição do viciado, mesmo que esse ébrio, mesmo que esse viciado, ele tenha mais de 18 anos de idade. A interdição,
ela não se aplica somente, né, às pessoas, por exemplo, que estão com problema de saúde, está numa cama, está em estado de coma, não consegue falar, não consegue exprimir a sua vontade, você interdita essa pessoa. Mas você o faz com que finalidade? Para poder praticar os atos que ela não pode mais praticar. No caso do ébrio, no caso do viciado em tóxico e no caso do pródigo, o que acontece? Essas pessoas elas estão ali no liame entre a incapacidade de discernir e a possibilidade de causar um gravame para a família, né? Ou para as pessoas que dependem materialmente dessas pessoas. Então você faz o quê? Você interdita essas pessoas com o propósito de não permitir que elas dilapidem o patrimônio para suprir suas vontades, né? E geralmente essas vontades são atreladas ao quê? Ao hábito de beber, de fumar, de usar um entorpecente, coisa que o valha, e até mesmo de gastar sem propósito algum o dinheiro que possui. E isso acontece com certa frequência. Há um estudo que aponta que as pessoas que sofrem de transtorno bipolar, eles têm uma tendência muito grande à prodigalidade, porque em alguns casos o sujeito que tem bipolaridade, ele fica tão eufórico que ele acha que ele é capaz de comprar o que ele quiser. E ele acaba gastando o que não tem exatamente para satisfazer essa sensação que ele tem, ainda que momentaneamente. Tá certo? Então, a interdição ela se põe exatamente como instrumento para impedir que o sujeito, ainda que ele seja absolutamente capaz, não comprometa interesses ou direitos de terceiros. Isso ficou claro para vocês? Professor, então, nesse Diga. caso, vem uma terceira pessoa, pode ser um tutor, um pai, uma mãe, e ele pega os patrimônios desse... como que é o nome? Ébrio, né? Vamos lá. Vamos chamar essas pessoas aí de viciado, né? O ébrio é viciado em bebida, o toxicômano é viciado em entorpecente e o pródigo é viciado em gastar, né? Vamos colocar vamos classificar aqui para a nossa propedêutica de viciados, né? Quem é o interessado? Pode ser o pai, a mãe, a esposa, esposo, pode ser o filho, se for maior de idade, ele pode promover uma ação judicial com o propósito de impedir que pai, mãe, né, essa pessoa possa continuar dilapidando o patrimônio da família com esse propósito de atender à sanha dos seus vícios, tá certo? E aí o que ocorre? O juiz vai nomear um curador para essa pessoa, né? Quem é o curador? É a pessoa que será responsável em gerir o patrimônio do interditado. Mas a interdição ela é colocada aqui como uma medida profilática. O que é a medida profilática? Uma forma de estancar essa hemorragia que está sendo produzida no patrimônio da família à guisa dos anseios que o viciado tem em querer satisfazer o seu vício. Ficou claro? Sim, professor, obrigada. Ok, então vamos lá. A interdição, então... Pois não, querido? O filho emancipado, ele pode exercer essa função de curador, né? Não tem nenhum problema não, né? Pode, se ele for emancipado, pode sim. Tá? Pode sim. Vamos lá, avançando. Aí nós vamos falar da Lei 13.146 de 2015, que foi a lei que alterou a redação do artigo 3º do Código Civil, especificamente nos incisos 1, 2 e 3 do Código, né? E o que vem trazer essa lei para a ordem jurídica, né? Ela passa a tratar a pessoa com deficiência, que é aquela que tem um impedimento de longo prazo, seja esse impedimento de natureza física, mental, intelectual, sensorial, né? E que ela tenha uma dificuldade de interagir com as pessoas, essa incapacidade dela obstrui a participação plena e efetiva no meio social, impede igualdade contra as pessoas que não têm a mesma convalescência, né, o mesmo problema. Então, o legislador trouxe para dentro da ordem jurídica a Lei 13.146, que atribui a essas pessoas a capacidade de decidir, desde que essa decisão seja acompanhada. Então, quem antigamente era considerado pessoa absolutamente incapaz, pela dicção da Lei 13.146, passou a ser considerada relativamente incapaz. E o que essa lei traz em termos de efeito para a vida da pessoa com deficiência? Simplesmente a possibilidade de tomar decisões de forma assistida. Ou seja, se antes do advento da Lei 13.146 de 2015,
essas pessoas eram consideradas absolutamente incapazes e tudo que elas faziam dependia sempre de uma outra pessoa, agora elas podem decidir desde que a decisão seja acompanhada por alguém, tá certo? Basicamente foi isso. Ele deslocou da topografia do Código Civil, que tratava essas pessoas como absolutamente incapazes, para o ponto do Código Civil que trata das pessoas relativamente incapazes. Ficou claro para vocês? Professor, e o caso do indígena? Ainda não vamos tratar do indígena. Ele não está aqui nesse... Ele não está inserido. Você pode perceber que ele não está inserido aqui nesse contexto ainda, né? É lei específica para ele. A gente vai tratar oportunamente. Diga, querido. Eu fiquei com uma dúvida aqui, já que o senhor suscitou o advento da Lei 13.146, que colocou, digamos assim, né, os deficientes em pé de igualdade, né, em condições de exercer atos relativos à vida civil, claro, guardadas as suas proporções. Perfeito. Mas eu fiquei com uma dúvida em relação ao artigo 4º, né, inciso 3º, que o senhor já falou aqui, Vamos lá. que fala daqueles que por causa transitória ou permanente não puderem escrever sua vontade. É possível enquadrar um deficiente, dependendo, é claro, do caso concreto, nesta hipótese, não, mesmo ele tendo... Vamos lá, essa hipótese aí, para ser bem transparente consigo, ela trata das pessoas que, por alguma enfermidade, elas estão temporariamente sem poder exprimir a vontade ou estão, em definitivo, sem a possibilidade de fazê-lo. Aí você tem o pessoal que sofre derrame, o pessoal que entra em estado de coma, o pessoal que sofre de Alzheimer, o pessoal que sofre de demência, você está entendendo? São essas pessoas de que trata essa parte do artigo do Código Civil, do inciso 3 do artigo 4º. Perfeito, professor. Ok? Aí sim, aí você vai dizer, pô, mas essas pessoas que têm deficiência mental e que eram absolutamente incapazes não têm causa permanente? Pois é, mas observe, não são causas, elas nasceram assim. É diferente de você estar no gozo da sua vida, com saúde, rígido, e aí, por algum motivo alheio à sua vontade, você sofre, é acometido de alguma doença, de uma... ai, meu Deus, uma meningite, você contrai aí uma doença que o torna cego, surdo e mudo, né? Tem uma síndrome que deixa a pessoa assim, fica paralisado o corpo inteiro, não se mexe e tal, estado vegetativo. Então, essas pessoas que são acometidas por essas questões exógenas e desenvolvem esses quadros patológicos que as impedem de manifestar sua vontade, são as pessoas de que trata o inciso 3 do artigo 4º do Código Civil, tudo bem? Então, só para concluir, digamos que o ponto diferenciador das pessoas de que trata a Lei 13.146 para aqueles que tratam o artigo 4º, inciso 3º, seja tão somente o tempo, desde o tempo que ela tem a deficiência. Tipo, se já nasceu, ela se enquadra num dos casos. Não seria o tempo, seria a circunstância, né? Ou seja, se eu adquirir isso no curso da minha vida, é o artigo 4º, inciso 3, né? Ah, beleza, se eu já, claro, se eu já nasci assim, Lei 13.146. Perfeito. Tá bom, querido? Vamos lá, então. E aí, nesse nosso slide aqui, a gente vai tratar exatamente de quem? Né? Dessas pessoas que são objeto da Lei 3.146 e da tomada de decisão apoiada, ou tomada de decisão assistida. Que é exatamente o quê? Uma alternativa à curatela específica. E aí eu vou explicar para vocês o que acontece. Antigamente, antes do advento dessa lei, portanto, antes de 2015, se você quisesse tratar dos direitos e interesses dessas pessoas, você tinha que obter em juízo uma ordem de curatela em favor dessa pessoa. É muito comum você ter uma pessoa que nasce... não é uma coisa comum, melhor dizendo. Mas pode acontecer de uma determinada família, um dos seus filhos nascer com deficiência e não conseguir exteriorizar sua vontade. Essas pessoas, inevitavelmente, acabam sendo aposentadas, né? Porque não conseguem e não vão conseguir, a priori, né, se inserir em mercado de trabalho, não dispõem de condições para tanto. E aí o que acontece? Precisa de alguém para gerenciar os interesses dessa pessoa. Então, como forma alternativa à curatela, surge a tomada de decisão apoiada, que ela já vem calçada com base no quê? Nas disposições da Lei 13.146. Ou seja, o indivíduo que já nasceu naquela condição, possui um histórico médico daquele problema, né? Sempre sofreu acompanhamento, né? Possui declarações atestados. O sujeito responsável por cuidar desta pessoa,
a partir do momento da vigência dessa lei, ele poderá simplesmente acompanhar esta pessoa na tomada de decisões. Eu vou contar um caso até prático para vocês. Eu tenho uma família muito amiga minha, né? Eu sou amigo de todos lá, inclusive do rapaz que hoje ele está sendo beneficiado por conta da Lei 13.146. Ele nasceu com hidrocefalia, né? E nasceu com atrofia nos membros superior e inferior. E ele, apesar de conversar muito bem, se expressar, assistir futebol e tal, não sei o quê, é uma pessoa que você não... Você conversando com ela, você não diz que ela tem os problemas que ela aparenta ter, e de fato tem. Mas o fato é que é uma pessoa que possui algum grau de discernimento. E a partir da vigência dessa lei, a vida dessa pessoa ficou mais fácil, porque a irmã dele, que sempre cuidou dele, passou simplesmente a assisti-lo na prática dos atos que ele resolveu, então, empreender, né? Ou seja, se ele queria assinar o Netflix, ele podia fazer e a irmã só assistia. Se ele quiser constituir um advogado, basta ele ir no cartório com a irmã dele, ele oferece uma procuração para o advogado e a irmã simplesmente assina em conjunto com ele. Não precisa mais ela ter o termo de curatela, do qual ela sempre fez uso até o advento da lei de 2015. E eu digo isso a vocês por quê? Porque esse rapaz hoje ele tem 45 anos de idade, né? E é uma pessoa que, a despeito das suas limitações, ele não parece ser uma pessoa que tem algum tipo de dificuldade em tomar decisão. Então, com muito mais razão, a vigência dessa lei veio trazer vantagens que ele hoje possui, que antigamente ele não possuía. Uma das dificuldades, por exemplo, a curatela era dada com prazo determinado, de 2 anos. Aí, a cada 2 anos, a irmã tinha que entrar com uma renovação da curatela em juízo para poder continuar gerindo os interesses do irmão. Hoje em dia não precisa mais. Você está entendendo? É só para dar uma explicação acerca da vantagem que essa lei trouxe para essas pessoas. Esse termo de curatela seria como se fosse uma coisa que ela dá em nome dela pelo irmão, no caso? Não, o termo de curatela é uma declaração judicial de que a pessoa que está sendo objeto da curatela não pode, por si só, gerenciar o seu patrimônio, a sua vida. Precisa de alguém que a represente. E a pessoa que representa o sujeito relativamente incapaz é o curador, tá certo? Só que hoje a curatela ela foi relativizada. Hoje você obtém a curatela das pessoas que você interdita. Das pessoas que hoje não são mais consideradas absolutamente incapazes, porque nasceram com determinadas deficiências, né? Mas podem expressar, ainda que com alguma dificuldade, a sua vontade, a essas pessoas a lei reserva o direito de se fazerem assistidas ou apoiadas por aqueles que antigamente eram seus curadores. Ficou claro isso? Ficou, sim. Obrigada. É exatamente isso, não por isso. Vamos avançando aqui. Tá? E aqui nós temos o fim da incapacidade, né? Quando é que cessa a incapacidade? Bom, de acordo com o Código Civil, cessa aos 18 anos de idade. No Código de 16 era aos 21. A partir do advento do Código de 2002, passou a ser aos 18 anos de idade e, sob essa perspectiva, a partir desse momento, o sujeito torna-se, além de um sujeito de direitos, um sujeito de fato, ou seja, ele pode praticar atos jurídicos da vida civil na forma que melhor lhe aprover. Tá certo? Mas o que acontece? Existe também outras hipóteses de cessação ou de encerramento da incapacidade, né? Melhor dizendo. Um é a cessação, que é aquela hipótese, por exemplo, em que o ex-alcoólatra ele se torna efetivamente abstêmio e aí ele recupera o controle da vida dele. E a outra hipótese, um colega citou anteriormente aí, a emancipação, que é aquela declaração feita em cartório pelo qual eu atribuo responsabilidade ao maior de 16 e menor de 18. E aí ele se torna, por equivalência material, como se fosse uma pessoa de 18 anos de idade. Tá certo? Aí o Código Civil, no artigo 5º, parágrafo único, ele trata daqui de hipótese de cessação da incapacidade, né? Quais são elas? Concessão dos pais ou de um deles na falta do outro mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, por sentença do juiz, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos, que é a emancipação, pelo casamento, né? Pelo exercício do emprego público efetivo, se esse rapaz for um gênio da matemática, ele passar no concurso público muito cedo,
ele pode ser considerado absolutamente capaz, né, de acordo com a dicção do artigo 5º, se colar grau em curso de ensino superior, ou ainda se ele, porventura, sendo menor de 18, maior de 16, não tiver estabelecimento civil, empresarial, né, ou estiver trabalhando, desde que em função desse trabalho, ele possa ter o que nós chamamos de economia própria. Então, essas hipóteses aqui, elas configuram o quê? Cessação da incapacidade, tá? A emancipação, ela é o quê? É uma forma de encerramento da incapacidade, porque você, por declaração judicial, né, inciso 1 do parágrafo único do artigo 5º, você passa a ser considerado apto para a prática dos atos da vida civil. Tudo bem? Então vamos lá. Professor, você pode Oi, falar só querido. mais uma vez sobre a cessação? Posso. Cessação. O sujeito era declarado incapaz, né? Ele estava naquela situação do artigo 4º, inciso 1. Ele era eu acho que é o inciso 1, que é o alcoólatra. O sujeito foi interditado porque era alcoólatra. Aí ele entrou numa clínica de reabilitação, já está há 10 anos sem beber bebida alcoólica, e ele resolve então ingressar em juízo, requerendo a revogação da interdição dele. Ele pode fazer isso? Pode. Se ele provar que ele já está reabilitado. E aí, se ele consegue revogar essa interdição, a esse fenômeno da revogação da interdição, você dá o nome de cessação. Ok? Tranquilo, professor. Obrigada. Então, vamos lá. Avançando. E, por fim, né, vamos falar aqui da... Peraí. Vamos falar aqui da morte. Cadê? Vamos falar aqui da morte do sujeito, né? A morte, ela representa o fim da capacidade do sujeito, né? O fim da personalidade, o fim da capacidade também. E a morte, ela pressupõe a existência de um corpo e que esse corpo esteja declarado como morto, não é? Não é o caso da morte civil nem da morte presumida. A morte real é aquela em que o sujeito vem a falecer, o corpo dele é levado a velório, então é cremado, e a família se despede naquele cortejo, né? Naquela cerimônia de despedida da pessoa, enfim. Tá? Essa é a morte real. Mas dentro do contexto de morte, juridicamente falando, você ainda tem o que nós chamamos de morte civil e morte presumida. A morte civil é aquela que a pessoa é tratada como morta, né? Apesar de que ainda existem alguns resquícios que dão ela como viva, né? Exemplo, a pessoa que tem a morte cerebral declarada. A pessoa que tem morte cerebral declarada, ela sofre o que nós chamamos de morte civil. Mas ainda não é considerado morte real porque o corpo ainda respira. Tá certo? E aí existe uma divergência doutrinária muito grande em relação a apontar em que momento a vida cessa, porque para uns ela cessa quando efetivamente a pessoa deixa de respirar. E para outros, quando o corpo deixa de emitir os impulsos elétricos cerebrais, né? Que dão a entender que a pessoa está viva. Mas o que se admite hoje é que, isso juridicamente falando, é que se a pessoa estiver declarada com morte cerebral, mas ainda não tiver sido declarada a sua morte, para todos os efeitos, ela está viva, porém pode ser declarada o que nós chamamos de morte civil. Tá certo? Agora, pode acontecer também a pessoa desaparecer, o corpo não ser encontrado, e aí você ter que, em virtude das circunstâncias, declarar que a pessoa está morta por presunção. Né? Nós temos um caso interessante na história brasileira, datado da época do governo Collor. O então presidente do Congresso Nacional, o deputado Ulisses Guimarães, ele, ao sair de helicóptero, acho que foi no Rio de Janeiro, de Angra dos Reis, o helicóptero caiu na água, numa região infestada por tubarões, e nem o helicóptero nem o corpo dele foram encontrados. Aí, passados alguns anos da morte do Ulisses Guimarães, a família conseguiu a declaração em juízo da morte presumida. Né? O que quer dizer isso? Não encontraram o corpo, mas dadas as circunstâncias em que a morte em que o fato aconteceu, quer dizer, o helicóptero caiu na água,
caiu em alto mar, em área infestada por tubarão, não localizaram destroços do helicóptero, não localizaram o corpo dele. Aí, com muita razão, resolveram, então, declarar a morte do deputado Ulisses Guimarães. Tá certo? E aí o artigo 6º, ele vem tratar da declaração de morte presumida através da decretação de ausência, né? E diz o artigo 6º que a existência da pessoa natural termina com a morte. E esta é presumida, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. E o que é a sucessão definitiva? É a abertura do processo de transmissão de bens que o ausente deixou, né, e que passará para os seus sucessores. Tá? E sem a decretação de ausência, aí diz o artigo 7º, né, que pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2, se alguém desaparecido em campanha, né, ou seja, durante um ato de guerra, ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Né? Alguém aqui já assistiu o filme do Rambo? Segundo... Pois é, essa situação aí ela se aplica muito bem ao Rambo 2, a missão. Né, que ele vai lá para o Vietnã resgatar uns companheiros dele que estavam presos há não sei quantos anos. Né? Pela lei brasileira, passaram os 2 anos, o fim da guerra, não foram localizados, seriam declarados mortos. Né? Mas não é o nosso caso. Né? Muito bem. E professor, diz o parágrafo... Oi, querida. Só uma curiosidade. No Diga. caso, se a pessoa, como no caso do senhor Ulisses, ele faleceu e aí presumiram que ele estava... Ele não faleceu, ele desapareceu. Desapareceu, né? Mas depois foi dada a morte presumida dele, né? Por causa das circunstâncias. Se no caso ele digamos que por um milagre ele voltasse e aí já tivesse dado a morte presumida dele, essa morte presumida ela era revogada? O que aconteceria? Ela seria considerada desfeita, né? Porque ele apareceu vivo. Tem uma hipótese aqui que a gente vai já ver que trata da pessoa que reaparece. Se ela reaparecer até 10 anos, se desfaz o que tinha sido feito. Se foi após 10 anos, não se desfaz mais. Só que o Ulisses Guimarães morreu quando ele tinha 82 anos de idade. Supondo que ele reaparecesse 10 anos depois, já seria com 92 anos de idade. Eu não sei se ele teria aguentado, não, olha, mas... Enfim. E, professor, eu não sei se você lembra daquele caso dos irmãos Naves, eu acho. Sim, famoso. Sim, aí no caso, o cara lá que eles disseram que o irmão Naves tinham matado, no caso, né? Se ele escondido. voltasse... Hã? Ele estava escondido na fazenda. Isso, no caso, se ele voltasse depois desses 10 anos, a morte presumida dele não seria revogada? Ele ficaria como morto ainda? Era isso? Tá sem áudio, professor. Professor, o seu tá sem áudio, Okay. Voltando. Bom, vamos lá. Pela legislação brasileira, ele foi declarado morto por presunção. Desapareceu. E aí, 15 anos depois, ele reaparece. Né? Qual é o efeito prático disso? A morte declarada vai perder efetivamente vai perder o seu efeito. Né? Ela deixa de produzir efeito. Porém, o que foi feito em termos sucessórios, inventário, partilha de bens, isto permanece como está. Ele não vai poder chegar e, essa fazenda era minha, e vocês resolveram vendê-la. Paciência, você estava desaparecido e não veio, não apareceu, não buscou meios de entrar em contato com a família enquanto pôde, né? E agora quer reverter tudo? Não pode. Professor? Oi. Só por curiosidade mesmo, qual que seria um prazo padrão, assim, de, deu 1 ano, 6 meses, aí já não como que a pessoa ela foi morta. Tem um prazo para isso? 2 anos. A partir de 2 anos, você pode já começar a pensar em pedir a declaração de morte por presunção. Tá bom. Até 2 anos. A partir de 2 anos. Tem que ficar nessa agonia toda durante 2 anos. Né? O sujeito, Deus o livre, sofreu um acidente de avião e o corpo nunca foi encontrado. Você tem que esperar 2 anos para poder, então, entrar com pedido de declaração de morte presumida da pessoa. Porque não localizou o corpo. Tá ok, né? Obrigado. Agora, interessante é que em outras circunstâncias, aí me perdoe, não quero fazer nenhuma crítica aqui, é mais uma reflexão. A Elisa Samúdio foi declarada morta por presunção, em questão, assim, de meses. Ninguém localizou o corpo dela.
Vocês estão lembrados, né, do caso Elisa Samúdio, né? Sim, professor. Mas aí, no caso, a pessoa que declarou a morte presumida dela era influente, né? Porque... Não, na verdade, a declaração veio da justiça. A justiça é quem declarou que ela estava morta. Porque o corpo não foi encontrado, os supostos autores do homicídio dela nunca confessaram que a mataram, pelo contrário, todas as declarações são no sentido que ela estava viva, tirando o Bola, que era aquele matador que o Macarrão contratou para dar fim na Samúdio, né? E que ele diz que não sabe, não viu e não conhece. Professor, já que a gente entrou nesse caso, né, é interessante que, em relação à materialidade no júri da Elisa, o Bruno quase foi absolvido, né, porque a materialidade realmente ficou, de fato, bem dificultada a ser comprovada, né, em relação a essa questão do corpo não ter sido encontrado nunca. E não apenas isso, não foi ele que deu... E não apenas isso, não foi ele quem deu ordem para matar Samúdio, né? A ordem veio do Macarrão. O Bruno disse, Macarrão resolve aí. O Macarrão foi lá resolver. Isso está bem claro no processo. Mas... paciência. Se ele tivesse contratado um advogado na hora, eu falo isso para todos os meus alunos, tinha resolvido fácil. Era chamar a Elisa Samúdio num canto, vem cá, Elisa, tu tá grávida de mim, né? Então vamos fazer o seguinte, tu vai assinar uma declaração, vai fazer um contrato comigo, eu vou te indenizar em R$200 mil e você vai sumir, vai embora procurar fazer da tua vida e vai embora com essa criança. Se você tiver essa criança e vier atrás de mim para pedir mais alguma coisa, eu vou tomar a criança de você, eu vou criar a criança e você nunca mais vai ver essa criança. Porque aí você tinha o histórico da Samúdio, né? Parece que ela, exato, parece que ela não... Ela fazia filmes pornô, uma coisa assim, né? Ela era garota de programa, coisa que o vale. Enfim, ela levava uma vida que, aos olhos da justiça, não era muito bem, não seria adequada para a criação de um filho. Não atenderia o melhor interesse da criança. Então o argumento era muito simples. Você fazia um acordo, com R$200 mil você se livrava de um problema. Bruno teria continuado no Flamengo jogando, agarrando, o cara é um goleiro excepcional, tá certo? Elisa Samúdio estaria viva e provavelmente estaria criando essa criança por aí com alguma... enfim, não teria passado por esse transtorno todo. Mas nesse caso, tipo, ele não poderia só deixar esses 200 mil para ela e ela ir embora, porque ele tem responsabilidade sobre a criança também, né? Não, sim, filha, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que um advogado com experiência proporia isto. E se ela abrisse o bico dizendo que o filho era dela, beleza, o filho era dele, beleza. O filho é meu, mas tu não vai criar ele. Porque aí, nessa hora, é que vem a questão do argumento. Se você quiser que eu seja o pai da criança, eu serei, só que você não terá condição de ser a mãe dela. Porque você tem um histórico de vida pregresso que não abona a tua conduta. Pelo contrário, desabona. Qual é o juiz de sã consciência que quer permitir que a mãe, trabalhando como garota de programa ou fazendo filme pornográfico, teria a condição de criar, em tese, um filho? Claro, isso aí eu estou só fazendo uma conjectura, né? De repente até defere, deixa que a mãe fique com o filho, mas isso seria desgastante para ela e para o filho. E eu acho que se ela tivesse muito apego ao filho, era bem provável dela aceitar esse acordo. Eu acho. E na época, 200 mil era muito dinheiro, acredite. Vamos lá. Vamos avançando aqui. Bom, o que acontece também... Opa, eu errei aqui. Tá. Com relação a... Bom, então eu falei aqui da decretação da morte. Tem ainda a hipótese da comoriência, que é a morte simultânea. Diz o artigo 8º, né? Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Vamos lá, o sujeito estava dirigindo um carro na estrada, vinha com a mulher, né? E aí sofreu um acidente, o carro impactou no morro, caiu uma ribanceira, bateu em outro veículo, enfim, o casal morreu. A perícia não teve como afirmar qual dos dois morreu primeiro do que o outro. Aí alegou, então, que a morte foi simultânea. Nessa hipótese, em que o casal morre simultaneamente, você tem a figura da comoriência. E o que a comoriência traz em termos concretos para a ordem jurídica, né? Ela vai tratar da figura da curadoria dos bens da pessoa ausente, tá certo? Acho que eu inverti aqui
Então, eu inverti aqui, gente, rapidinho, me desculpem. Tá? Eu fiz aqui uma inversão, tá? Eu troquei aqui o slide, porque não era para tratar... Não. É isso aqui mesmo. Artigo 8º. Cadê o artigo 9? É isso mesmo. Artigo 8º, comoriência. E aí, gente, avançando, me perdoe, eu me atrapalhei aqui, tá? Com esses slides. E aí, gente, avançando com relação à curadoria dos bens do ausente, o que acontece? Né? A colega ainda há pouco falou aí, o cara levou 15 anos para aparecer, e aí, o que acontece? Na prática vai acontecer isso que a gente vai ler agora, né? Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícias, se não houver deixado o representante ou procurador a quem cabe administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Curador para quem? Para o patrimônio do ausente. Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato, por mais de 2 anos antes da declaração de ausência, será o legítimo curador. Ou seja, se o sujeito morrer, deixou esposa ou esposo, tá certo? Se a pessoa morre e deixa esposo ou esposa, tá certo? É essa pessoa que será o curador dos bens desse ausente. Parágrafo 1º. Não havendo cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais, porque a ordem da sucessão é essa, e depois aos filhos, que são os descendentes. E não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Segundo, entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Quem são os mais próximos? Os filhos. Os mais remotos, os sobrinhos. E por aí vai. Muito bem. Aí vamos aqui em relação à contagem do prazo, né, para a sucessão provisória. Porque da feita que é declarada a ausência, abre-se o que nós chamamos de processo de sucessão provisória. E aí nós temos aqui o prazo, que pode ser de 1 a 3 anos, né? Decorrido o prazo de 1 a 3 anos, os interessados poderão requerer a abertura da sucessão provisória. Tá certo? E o que acontece? Né? Decorrido o ano da arrecadação dos bens do ausente, o que é a arrecadação dos bens do ausente? É você identificar quais são os bens que foram deixados pela pessoa que se ausentou, tá certo? Que foi declarada ausente, e você faz uma espécie de inventário desses bens. Olha, a pessoa tem esse conjunto de bens aqui, um carro, uma casa, uma moto, tá certo? E aí, passados 3 anos, os interessados podem requerer que seja declarada a ausência e que se abra provisoriamente a sucessão. Aí, se o juiz declarar a abertura da sucessão, tá certo? Passados 180 dias, aí o que nós falamos aqui, abre-se-á a sucessão provisória, tá certo? E o que é que faz sucessão provisória? Você vai habilitar os herdeiros da pessoa ausente. Quem são os herdeiros? Primeiramente, os pais. Se não houver pais, né, os filhos. Se não houver filhos, os irmãos. E por aí vai. Muito bem. Artigo 30, né, aqui já no finalzinho. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias de restituição deles mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. O que quer dizer isso daqui, gente? Vamos dizer que o sujeito é declarado ausente e ele possui 200 mil reais em patrimônio. E ele tem 4 herdeiros, né? São os 4 filhos dele. Se os filhos quiserem se assenhorar desses bens, o que quer dizer se assenhorar? Se eles quiserem ficar com esses bens, nesse caso em que há a sucessão provisória, eles deverão calcionar o juízo. O que é calcionar o juízo? Dar garantias ao juiz no mesmo valor do quinhão hereditário que eles estão recebendo. Então, se são 4 filhos e o patrimônio total de 200 mil reais, 50 mil para cada filho. Então, se um dos filhos quiser se apoderar desses bens, vai ter que fazer uma calção de 50 mil reais, porque 50 mil reais é a cota parte dele sobre o patrimônio do pai, para garantir. Agora você pergunta, mas para que ele tem que dar garantia? Na hipótese do ausente reaparecer em até 10 anos após a declaração de ausência. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Tá certo? Vamos avançando aqui. Professor, só uma pergunta. Oi. Esse calção seria, no caso, alguma propriedade para garantir, no caso, se a pessoa volta, vende e dá de volta o dinheiro da pessoa?
O que você perguntou? Perdão, minha filha, não ouvi. Calção, professor. Calção é garantia. Pode ser um bem, pode ser dinheiro. Ah, sim, entendi. Tá Obrigada. certo? Uhum. Eu posso chegar na justiça e fazer um depósito de 50 mil reais. Olha, juiz, eu vou deixar aqui 50 mil na conta do juízo, eu quero receber aqui a minha parte que cabe da herança. Tá certo? Certo. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Acho que o Matias quer falar, professor. Fale, querido. Não, professor, era só uma dúvida. Então, divida conosco a dúvida. Tem a ver com direito de sucessões, né? No caso do artigo anterior, do 8º, de não haver nenhum herdeiro a ser nomeado, nem descendente familiar, nem próximo, vai ocorrer a adjacência de herança, né? Exatamente, a herança jacente. Aí passa a ser titular desse direito o Estado. Então, é o Estado que vai administrar os bens do falecido, no caso. Antes do Estado, o Ministério Público. Aí, ao final do processo, o juiz declarará que o bem pertencerá ao patrimônio do Estado ou do município. Tá certo. Obrigado, professor. Ok, querido? Vamos lá. E aqui eu vou só pular essa parte de sucessão e vou chegar logo aqui no slide 32, que trata da volta, né, do sujeito aí. Vamos lá. Após 10 anos da sentença de abertura de sessão provisória, sem que o ausente apareça, poderão os sucessores requerer o que a gente chama de sucessão definitiva. Aí, nesse momento, é que será declarada a morte presumida do sujeito, conforme disposição do artigo 37 do Código Civil. Agora, observe, né? Como consequência da declaração da morte presumida, né, os herdeiros passam a ter a propriedade dos bens, exceto se o ausente aparecer em até 10 anos da sucessão definitiva, hipótese na qual ele terá direito aos bens, mas no estado em que esses mesmos bens se encontrem, e caso o ausente apareça após 10 anos da sucessão definitiva, ele não terá mais direitos aos bens, de acordo com a redação do artigo 39. Né? Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou alguns de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados. Aí, parágrafo único. Se nos 10 anos que se refere o artigo, o ausente não regressar em nenhum estado promover a sucessão, em nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Essa hipótese aqui, meu caro, acho que é o Matias que falou, né? Do parágrafo único. É a hipótese da adjacência da herança. Tá certo? E o artigo 39 é a hipótese do regresso se der em até 10 anos. Se ele for após 10 anos, não terá mais direito aos bens. Tá? Isso aí é para garantir o que nós chamamos de segurança jurídica da transmissão desses bens em virtude do fato do decurso do tempo. Ok? E aqui, apenas para a gente finalizar aqui a apresentação, eu coloquei aqui a sequência lógica de como se dá o processo de abertura de sucessão provisória e definitiva na hipótese de ausência, né? Começa com o desaparecimento, aí vem a nomeação do curador, arrecadação dos bens, publicação de editais por 1 ano, se não reaparece, abertura de sucessão provisória, aí cita-se os herdeiros do curador, habilita-se os herdeiros, aí é publicada uma sentença que determina a abertura da sucessão provisória em até 180 dias do ingresso do pedido. E aí, se após os 180 dias, né, ninguém requisitar em 30 dias a abertura do inventário, vai virar herança jacente. Do contrário, vai haver a conversão em sucessão definitiva, e aí você tem a certeza da morte. 10 anos da abertura, após 10 anos da abertura da sucessão provisória, ou se o ausente for maior de 80 anos e passados 5 anos do seu desaparecimento. Né? Depois, se ele regressar nos 10 anos seguintes, pode retomar os bens no estado que se encontra. Né? Se não regressar, termina a sucessão definitiva e não pode mais reclamar nada, ainda que vivo esteja. Tá? Então, esses aqui é o resumo dessa parte relativa ao que nós vimos há pouco, da abertura de sessão provisória em virtude da declaração de ausência.
Alguma pergunta até aí, meus caros? Bom, eu espero que com isso a gente tenha aclarado alguma coisa sobre a questão da capacidade. Professor, Pois não, querido? eu tenho uma pergunta. Faça, meu cara. Atualmente, né, nessa lei, não sei, essa lei nova, né? Ela não existe mais aquela questão do 21 anos. Nada mais é 21 anos? Sim, é. Se você quiser se tornar corretor de seguros, você só pode ser corretor de seguros depois dos 21 anos de idade. Mas só o corretor só? Só. Só ficou isso. Porque antes. Só. Não, Antes existem algumas atividades e para você exercer determinadas funções, você tem que ter 21, 35 anos de idade, se você quiser ser senador ou presidente da República. Você está entendendo? Mas é um requisito específico de alguma lei, né? Mas em termos de Código Civil não tem nada mais de 21 só 18 anos. Não, Tá. 18 anos. Esse é o Código Civil novo, né? Isso. O anterior era 21. Era 21, era? Era. Mas tinha diferença entre 18 e 21? No anterior? Tinha que ver como é que era o jovem de 19, 20 anos do século passado, né? Que tem muita relação com isso, né? Mas o legislador entendeu que somente os maiores de 21 é que dispõem de capacidade suficiente de discernir, né? Então, não vou longe. Até 62, a mulher era considerada relativamente incapaz. A minha mãe, quando se casou, ela só podia assinar documento com a presença do meu avô. Você está entendendo? Bom. Não é desse tempo. É muito rápido essa evolução, né? Mas e uma outra questão era a seguinte, vamos supor que a pessoa construiu um bom patrimônio, certo? Certo. Mas, em determinado ponto da vida, já mais velho, ele resolve torrar tudo. É assim, ele construiu, ele trabalhou, é dele, ele resolve torrar tudo, sair por aí gastando tudo mais. Veja bem, é um direito dele, né? Ninguém poderia falar, não, você não pode torrar tudo. Ou pode? Ou alguém pode dizer que ele não pode torrar tudo? Em tese, né? Porque a partir dos 70 anos de idade, por exemplo, se você... É uma questão de interpretação. Não. Vamos supor que a pessoa tenha 50 anos, menos, né? Ele pode tocar fogo no que ele quiser, meu amigo. Pois é, né? Não existe assim uma coisa que indica assim, não, o cara deu a louca no cara, o cara resolveu gastar tudo e alguém se doeu. Não, na verdade tem. Se você fizer a leitura do artigo 548 do Código Civil, tem uma limitaçãozinha a esse direito que você tem de se desfazer do que tem. O que é que diz o 548? Pode consultar aí. Eu acho que ainda é esse artigo, salvo engano. Né? Diz o artigo 548 que você se desfizer dos seus bens a ponto de se tornar hipossuficiente, esse desfazimento, esse ato que você tem de doar tudo que você tem, de dar o que você tem, de gastar o que você tem, pode ser considerado nulo. É um exagero, né? Pô, o cara é dele, né? Mas enfim, ninguém está aqui para dizer que a lei está errada. É dele, mas o que acontece? O legislador, por uma questão até de direitos humanos, não pode permitir que a pessoa se desfaça de tal sorte dos seus bens que se reduza à hipossuficiência e passe a viver uma condição de miserabilidade. Entendo. Tem esse caso, não é no Brasil, não é a legislação brasileira, mas está acontecendo da Britney Spears, né? Sim. Você veja, ela é uma mulher jovem, aparentemente totalmente capaz e tudo, assim como foi sempre na vida dela, e de repente ela entrou num turbilhão de que ela não tinha mais nenhuma vida, né? É uma coisa muito louca isso, esse modelo americano, né? Não sei se é o mesmo modelo brasileiro, não sei. Eu acredito que ela deva ter sido interditada, porque eu me recordo uns anos atrás, se não me falha a memória, ela andava tendo uma vida um pouco desregrada, né? Uma vida de frequentar festa, viver bebendo, usando entorpecentes. Eu acredito que por isso o pai dela deva ter tomado as rédeas da situação para que ela não dilapidasse o patrimônio. Entendo. Parece que ela teve uma crise, né? Uma crise todo mundo tem, tá? Mas, enfim, eu tô tocando nesse assunto porque, a liberdade da pessoa diante do Código Civil, nesse aspecto, é bem tolhida, né? Quer dizer, você constrói, de repente, não quero mais, não, quero fazer tudo. E não, você não pode fazer isso. É uma coisa que realmente o cara fica pensando, não, vou construir não, então, né? Mas o que está por trás desse comando do Código Civil é o que nós chamamos de preservação da dignidade da pessoa. Entendo. Entendeu? Bom, gente, mais alguma pergunta?
Professor, eu tenho Diga, querida. uma pergunta, é que eu sempre me confundia, eu lembrei agora e eu queria muito que o senhor tirasse essa dúvida. Se eu souber. Sim, qual seria a diferença entre... Porque eu já vi vídeos, mas ainda não entendi até hoje. Mas qual seria a diferença entre a personalidade jurídica e a pessoa jurídica? Tá, a personalidade jurídica é aquela que você pode exercer porque a lei lhe confere direitos, né? Então, se você nasce sujeito de direito, você tem personalidade jurídica, mas não tem personalidade de fatos. Você não pode praticar determinados atos ainda, tá certo? Então, digamos que E pessoa jurídica nada mais é do que um sujeito de direito coletivo. Ah, sim. Então, a pessoa jurídica, ela sempre vai ser um coletivo, né? Nunca vai ser possível... Ela sempre vai ser um sujeito de direito coletivo. Ah, sim, entendi. E a pessoa natural é o sujeito de direito singular ou individual. Sim. Professor, só essa última aqui. No caso, a pessoa, digamos que uma pessoa menor de 16 anos, então, ela tem personalidade jurídica, né? Apesar dela não ser ela não ter direito de fato, né? Personalidade... Ela tem capacidade de direito, ela tem personalidade porque nasceu com vida, por isso que é personalidade jurídica. Ela é uma pessoa de direitos, mas não pode praticar certos fatos, porque a lei lhe proíbe. Ah, sim, compreendido, professor. Obrigada pelo esclarecimento. Tá. Elias? Elias Oi, e Camila. professor, boa tarde. Boa tarde, querido. Estou falando... Oi, Elias, não estou lhe ouvindo. Tá ouvindo? Não estou ouvindo, Elias. Professor? Ok. Então, voltando. A gente falou sobre pessoa física e pessoa jurídica, certo? Certo. E em relação à morte, quando a gente está tratando de morte, a gente só se refere da morte da pessoa física ou a gente pode falar também da morte da pessoa jurídica? Um exemplo que eu pensei seria, tipo, a falência, declarar falência. Poderia ser considerado como uma morte civil? Não, vamos lá. A morte, ela só acontece para a pessoa natural, ou pessoa física, como você acabou de falar, né? Mas a empresa, né, a pessoa jurídica, ela não morre, ela se extingue. E, necessariamente, a falência não é um processo de extinção da empresa. Na verdade, a falência é um processo pelo qual a empresa será interditada para poder liquidar as obrigações que ela assumiu e não teve condições de pagar. Ok? Ok, obrigado, professor. Camila. E Cristiane. Professor, boa tarde. Boa tarde, querida. Só não querendo voltar muito, mas uma coisa Volte. que não ficou clara na minha cabeça muito bem foi a sucessão provisória. Se o senhor puder explicar só mais uma vez, seria ótimo. Querida, sucessão provisória, ela está aqui. Vamos aqui pegar por esse último slide que eu exibi há pouco. Ele está bem resumidinho, acho que dá para entender aqui. Ó. Onde é que abre a sucessão provisória? Ela abre tão logo a pessoa seja declarada desaparecida. E aí, passado, né, um ano de publicação de editais pela Justiça, procurando saber se essa pessoa se encontra em algum local incerto e não sabido, né, é que abre-se, então, o que nós chamamos de sucessão provisória. É o início do processo pelo qual você buscará transferir os bens que antigamente pertenciam ao ausente para os seus sucessores, ok? Certinho, professor. Agora ficou claro. Tudo bem. Cristiane. Professor, a gente estava falando sobre as heranças, né? Sim. Beleza, as heranças de bem de patrimônio, ok. Mas e as dívidas? Elas são herdadas também? Sim, querido. Se os herdeiros herdarem os bens... De Deus, professor. Desculpe de dar essa péssima notícia, mas se você herdar os bens, vai herdar a dívida também. Isso é tão certo que nos processos de inventário é muito comum o credor habilitar na capa do processo o crédito que tem para receber. Olha, essa família aqui está fazendo o inventário do fulano de tal, ele está me devendo R$1.000. Está aqui o título, eu quero que coloque aí na capa do processo, porque o primeiro que transferir o bem do devedor para o nome próprio, eu vou querer que ele me pague. Entendeu? Então, para não ter a dívida, não pode ter o patrimônio.
Exato. Tá certo. Já dizia o professor Aldemiro, foi meu professor na faculdade, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Quem não deve, não tem. Professor, a dívida é até só no limite, né, do patrimônio, sim. Do patrimônio, né? O cara fez uma dívida de 300 mil reais, o patrimônio dele vale 10 mil. Coitado dos credores. Muito bem, gente. Posso então dar por encerrado nosso encontro hoje? Agradeço, então, imensamente a participação de todos. Espero encontrá-los aqui na quinta-feira, se Deus quiser, no mesmo horário. Tá certo? E agradeço a atenção. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso. Obrigada, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, fiquem bem. Boa noite, professor. Boa noite, querido.